Mário Godoy, ó, Bagé, parabéns pelo programa, manda beijo pro Juliano Brito. Eu só vou mandar, ô Mário. Ô Godoy, só vou mandar. A convivência diária dá nisso, né? Pois é uma droga, né? A convivência diária. Abraço, Mário Godoy, que é um dos caras também, Isso aí. um dos grandes batalhadores lá dentro da Claro, Pachola. tava lá na Argentina com a gente, no meio da galera lá. Que ano vocês pegaram agora por último? Bah, sensacional. A gente começou foi no início de 2016, né? Em janeiro, 2 de janeiro de 2016. E a gente pegou a eliminação pro Rosário ainda, né? Que foi, acho que a única pancada que a gente pegou mesmo, a eliminação no Gauchão também, pro Juventude, ainda na semifinal. Mas aí teve Copa do Brasil. E aí teve a Copa do Brasil, teve a volta do Renato, a gente fez todos os jogos na arena do Grêmio. E aí o Grêmio campeão da Copa do Brasil e ano passado, não precisa nem dizer, campeão na América. A gente conseguiu estar lá na Argentina fazendo o jogo. Foi uma guerra, né, Juliano? Foi uma guerra. Pra fazer a transmissão já lá se e tudo esperava, mais. Eu achei legal que né, a imprensa toda aqui do estado se uniu bastante, né? Isso que eu achei bacana, assim, todo mundo se ajudou, todo mundo entendeu o lado do outro, todo mundo deu uma força pro outro, isso aí foi bacana. Agora é maluco às vezes, né, Juliano? Só pra complementar, né? Que o ouvinte, às vezes, ele não sabe Não tem noção, que a gente passa tá louco. pra conseguir colocar uma transmissão no ar, né? E lá foi muito difícil, porque o cara que é o responsável pelas linhas praticamente sumiu, né? Não tinha nada montado pra gente sumiu, lá, cara. Faltando 2, 3 horas pra partida, né? Então, eu fiquei sabendo que trancaram ele numa cabine. Eu não sabia. Não, sério, eu fiquei sabendo que trancaram ele numa cabine. Foi uma emissora aqui de Porto Alegre. E trancaram ele na cabine porque aí vai a experiência. Numa próxima transmissão, por exemplo, nós vamos tentar pegar ele também e trancar. O que foi feito? Aí, quando ele entrou nessa cabine, não, agora só vai sair daqui quando tiver tudo no ar. O problema é resolvido. E foi quem teve menos problema, acontece, é do jogo, né? Mas, na minha opinião, teve muita sacanagem. Né? Teve muita. Porque a maneira que foram tratados aqui em Porto Alegre... Sim, esse cara aí, não sei se essa é a mesma pessoa, eu já tinha fechado com ele aqui no Brasil já, só não tinha feito pagamento, ainda bem, né? E aí, tipo, na noite anterior ao jogo, ele mandou um WhatsApp pra mim dizendo assim, não tenho como resolver teu problema, boa sorte, me bloqueou, um abraço. Eu, como assim, cara? Aí a gente foi lá numa empresa de telefonia na Argentina, que é tipo, uma empresa que tem o melhor sinal lá deles, compramos um chip pra poder usar como roteador no telefone. Eu fui lá, cheguei no segurança do Lanús, subornei ele com os pesos lá, peguei o telefone dele alugado pra poder transmitir, roteei o telefone dele e a gente ficava pingando do nosso telefone pro dele ali no sinal pra poder transmitir. Às vezes acontece isso, fora do país tem a famosa propina, né, que os caras pedem sempre, assim. Fora do país? Aqui não, aqui não tem propina, cara? Não tem isso. Não, eu digo em relação... Os caras estão enriquecendo. É que a gente contrata os jogos, no Brasil, a gente contrata um operador sempre nos estados pra fazer a montagem. Só que fora do país é muito mais por nossa conta ou tentar uma parceria lá, né? Só que às vezes a gente contrata a linha e o cara olha, não, pois é, não. Não é que a cera. Boa sorte, abraço aí. Sabe que... Aí tu coloca, tira um dinheiro do bolso e olha só, apareceu aqui a linha, tá tudo pronto, tá bonito. Difícil, por vezes a gente vai nas universidades bater papo com a rapaziada que tá estudando, né? E eu sempre pergunto, quem é que quer fazer futebol, acompanhar futebol e esporte? Aí, hoje muitas meninas até levantam a mão e tal. Mas a maioria dos meninos, eu disse, olha, tu vai abrir mão de final de semana e tal. Não, mas se eu fizesse medicina também. Mas não vai ganhar a mesma coisa que o médico. Mas tá bom, mas por quê? Aí começa a perguntar, não, quero pelo glamour, cara. Glamour, cara, palha. Não, porque eu fico perto dos jogadores. Não, mas, cara, não tem glamour. Agora ainda é menos. Porque agora tem muita coisa sem fio. Eu peguei época ainda de muito cabo. Então tu viajava com rolo de cabo. Não, mas tinha aquela mochila, cara, que eu me lembro das transmissões, que eles andavam com uma mochila. Aquele era o Marte Móvel. Pesava 7 quilos. 7 quilos. Pô, cara, eu vi os caras correndo. Na Libertadores de 2007, a final do Grêmio do Boca, eu ainda fiz com aquele Marte Móvel. Ele funcionava em qualquer ponto. O sinal era fantástico. Mas só que tu carregava 7 quilos, né? Não, e corria, né? Porque na época vocês tinham liberdade de... Eles tinha. Era Sim, bom, podia entrar no porque campo, podia entrar no mais, campo. Só que daí tu via, acabava o campo, aqueles troços balançando nas tartaruga ali. Aí o narrador dizia assim, Alex Bagé tá chegando perto do fulano. Eu tô chegando perto. Vamos correr e falar com o cara. E aí era uma meio que disputa, vão chegar, o cara fez 2 gols, temos que botar o cara primeiro. Aí depois um começou a sacanear o outro, né? Não, pega o fone aqui, ouve teus gols. Aí matava, virava uma exclusiva. Aí os caras ficavam pé da vida contigo. Tava o jogador ofegante e tu também de correr, tava os dois ali entrevistando o outro mal ali. Só que daí tu via o preparo físico da pessoa, né? Mas na época eu tava menos gordo. Aí facilitava. Agora tem que fazer futebol. Mas, por exemplo, por isso que eu saí do campo. Hoje eu não tô mais no campo.
o Wagner Martins, já que a gente falou nele, certa vez aqui pela Band, num jogo no Alfredo Jaconi, e hoje tá melhor o Alfredo Jaconi, mas quando chove, como ele é quase num buraco, desce muito lodo ali, principalmente da arquibancada do visitante, né? Desce aquela barro e muita água. E é incrível porque quando você tá fora, você tem que descer uma escadaria para chegar no vestiário. E aí depois você sobe a escadaria para chegar no campo de novo. Então é muito perto ali a saída dos jogadores em direção ao túnel do vestiário. E tava um policial militar metendo escudo em todo mundo. Mas ele tá bem perto ali das escadarias. E poxa, a gente dizia, cara, a gente tá trabalhando. E aí quando tu ia chegar próximo de alguém, ele já metia o escudo na tua cara. Disse, pô, não tem necessidade, porque eu não vou chegar pra agredir o cara, eu vou chegar pra colocar um microfone pro cara falar. Não, e aquele jeito, né? O cara acho que mal preparado pra função. Nesse meio tempo, nós todos de cabo, chovendo muito, todo mundo molhado, tomando choque. E aí o Wagner Martins, sem querer, ele deu uma volta nas pernas do policial. Sem querer. E nós vimos e não falamos nada. Claro, a hora que terminar o jogo, que nós todos corrermos, ele vai derrubar o cara. E como o cara foi mau caráter com a gente, nós ficamos... falar uma coisa. Nós ficamos torcendo que desse certo aquilo. E deu, cara. Quando ele correu, que trancou, ele deu um puxão no cabo. Bárbaro. Cara, esse policial, o pé dele ficou na cabeça. E o cara enlouqueceu, mas aí ele não tinha o que fazer, porque tava todo mundo correndo para poder pegar a entrevista. São coisas que a gente vai passando. E talvez o ouvinte não tenha noção disso, né? E justamente quem quer trabalhar, é tão difícil botar uma transmissão no ar. O bastidor é muito legal. Do lado do torcedor lá. Do lado, cara, do lado da torcida dele. E foi engraçado porque começaram a entrar vários torcedores do Lanús, começaram a dar voucher pra eles, e eles começaram a ficar na nossa volta ali. E eu tô com a camiseta da rádio, e eu olhar pro Gabriel, assim, né, o nosso comentarista, eu falei, ô Gabriel, o que eu faço aqui, cara, se der gol? Aí o César Fábio na nossa frente, sentado também, aí o Fábio me olhar, fica frio aí, tu não fala nada. E a gente apavorado. Né, Tava narrando o jogo no meio dos caras. Só que, cara, os caras altíssimo nível, assim, os caras empresários e tudo mais, conversando com a gente, perguntaram quem é que tinha feito o gol. Tava chamando o Arthur de Iniesta o tempo todo, os caras apaixonados pelo Arthur, assim, foi bem legal ali onde a gente ficou. Essa tem uma história do Marcos Couto, né, no Inter e Estudiantes, na Libertadores de 2010. E aí saiu o gol da classificação. O jogo da fumaça. O jogo da fumaça. E o torcedor também era 2, 3 palmos de distância, ficava o torcedor do Estudiantes. Pô, imagina, na Argentina, né, cara, os caras aí. E ele falou, o Marcão falou que narrou o gol escondido na cabine. Ele se agachou, né, pra ninguém observar ele, e narrou todo o gol e a descrição e tudo mais escondido pra não dar confusão. No dia do jogo do Estudiantes, eu saí do trabalho, cara, e eles ficaram num hotel aqui no centro. Eu trabalhava aqui no centro de Porto Alegre. Eu saí do trabalho, dobrei a esquina, tava todos eles, assim, acho que eram uns 80, uns 2 ônibus, assim. Quando eu dobro a esquina de camisa do Inter, pronto, pra ir pro jogo. Dobrei assim. Bom, agora eu vou durinho. E aí fui caminhando assim. Isso. E eles falaram alguma coisa, mano, sabe? Bloqueou, não me lembro de nada, só passei rapidinho por eles, assim. São coisas do futebol, né? Até porque o próprio estádio do Lanús, ele não era um estádio com uma capacidade legal para uma final de Libertadores. A gente tava muito próximo, a gente ficou bem do lado da Barra do Lanús. Então eu tava com medo dos caras da Barra do Lanús, né? De jogar alguma coisa, porque é aberto, é só um alambrado que divide e é aberto. E ainda na hora do gol ali eu não me abaixei nem nada, comecei a bater na mesa e falei respeito ao futebol brasileiro. Aí o cara me deu uma olhada assim, o argentino com uma cara assim, meio bravo. Mas depois aí tinha um torcedor do Boca no meio dos caras do Lanús, amigos, né, eles todos. Aí o cara olhava pra mim e fazia assim pra mim, né. Aí eu dizia pra ele, o que houve, cara? Ele, eu sou íntia de Boca, e dava risada dos caras. Tava bacana ali, enfim foi legal. Mas são coisas que a gente passa, e no próprio dia a dia, né? Hoje em dia é muito difícil você dar notícia, né? Com a rede social. Porque o cara tá no aeroporto, um torcedor qualquer, ele tira uma foto com alguém, põe na rede social, ele já furou toda a reportagem. Já furou o reforço do Grêmio, vamos dizer assim. O cara desembarcou sem ninguém saber, o cara furou em todo mundo. E prolifera muito, né? Sim. Rápido. Ele tem um facilitador que é essa velocidade, é tudo praticamente instantâneo, né? Agora tem aquela outra coisa também, de se tá na internet é verdade. Mas tem uma outra também que é ruim. Às vezes, agora o Lucas falou de dar opinião, né? Às vezes a gente bota uma opinião, daí os caras 3, 4 anos depois lembram daquela opinião, entendeu? Eles vêm com aí print, começa a retweetar a tua opinião ali, fazer print e tal. Essa é a parte complicada, mas é do jogo, né? É do jogo. Mas tu vê, por exemplo, uma vez num determinado debate, perguntaram assim: se fosse uma seleção Grenal agora, quem tu colocaria? Aí eu fui indo, olha, minha zaga hoje seria Paulão e Jeromel.
Sei lá em que época era. Não, mas o Paulão tava num bom momento. Quando? Paulão e Jeromel. Cara, pô, o Bagé tá eu não tô comparando o Paulão e o Jeromel naquele determinado momento, naquele determinado dia. Na minha opinião, os dois ali fariam uma dupla de zaga, mas não tinha nem o Kahneman aqui ainda no Grêmio. Passou. Depois disso, cara, eu comecei a dizer que o Paulão jogava de calça jeans molhada. Ele ficou brabo inicialmente, hoje em dia a gente sabe bem, não tem problema. Mas aí eu mostrava pros caras, cara, só um pouquinho. Pô, como é que eu vou elogiar um cara que eu digo que joga de calça jeans molhada? Mas o cara guarda isso, sabe? E transforma na verdade. Não era um comparativo dos dois. Eles guardam. Sobre o Paulão,